Parece que a Europa está animada, hein? Eu digo isso porque pela primeira vez os Estados Unidos decidiram apoiar de forma aberta a coalizão dos dispostos em relação a garantias de segurança. Segundo quem participou da reunião em Paris, essas garantias podem virar compromissos formais, do tipo, se a Rússia atacar de novo, tem resposta. A lógica é a seguinte: se houver um cessar-fogo com a Rússia, como é que você convence Kiev de que isso não vai ser uma pausa antes de outro ataque? E é aí que entram essas garantias. E nessa cúpula em Paris, gente, os americanos apareceram, hein? Estavam lá o Witkoff, o Kushner e também o principal general dos Estados Unidos na Europa. Inclusive, um dia antes, esse general já tinha conversado com os chefes militares europeus justamente sobre essas garantias. Depois da cúpula, o Witkoff falou que Trump apoia esses protocolos de segurança. Disse que eles servem para duas coisas ao mesmo tempo: impedir novos ataques e, se isso falhar, defender a Ucrânia. Kushner seguiu a mesma linha, né? Ele disse que se os ucranianos forem fechar um acordo final, eles precisam ter certeza de que depois disso vão estar seguros. Ou seja, não dá para assinar nada sem uma dissuasão forte e sem salvaguardas claras para evitar outro conflito. O comunicado da coalizão fala de um mecanismo de monitoramento do cessar-fogo, que seria liderado pelos Estados Unidos. Segundo autoridades, isso deve envolver drones, sensores e até satélites. Mais um detalhe, tá? Não se está falando até agora de soldados americanos em solo ucraniano. Zelensky, depois da reunião, escreveu no Telegram dizendo que esses acordos mostram o quanto a Europa e esta coalizão estão dispostos a trabalhar por segurança de verdade. Mas ele também jogou a real, né? Diz que ainda não está claro como esse monitoramento vai funcionar e, principalmente, como o exército ucraniano vai ser apoiado e financiado nesse novo cenário. Agora, meus amigos, a declaração final não foi oficialmente endossada pelos Estados Unidos, tá? E o texto ficou mais suave em relação a versões anteriores. Foi retirado, por exemplo, aquela parte que falava de uso direto das capacidades militares americanas para apoiar uma força multinacional dentro da Ucrânia. Mesmo assim, os líderes europeus saíram otimistas. Para eles, a presença dos enviados americanos e o tom das falas mostram que o Washington está por trás desse desenho de segurança, mesmo que com cautela. Só não podemos esquecer de que a Rússia já deixou claro que não aceita tropas da OTAN dentro da Ucrânia, né? Líderes como Macron, Starmer, Tusk e Meloni fizeram questão de dizer que essa reunião mostrou uma aproximação renovada entre Europa e Estados Unidos no apoio à Ucrânia. Macron e Starmer, inclusive, deixaram um pouco de lado as dúvidas sobre até onde poderiam contar com Trump. E, para fechar, a gente tem um ponto importante. A declaração também fala na criação de uma força multinacional para a Ucrânia, que seria liderada pela Europa para ajudar a reconstruir as forças armadas ucranianas e reforçar a dissuasão, com apoio dos Estados Unidos. França e Reino Unido já assinaram uma declaração de intenções para enviar forças assim que um cessar-fogo for alcançado. Macron falou até em milhares de soldados franceses, e Starmer disse que isso abriria caminho legal para as forças britânicas, francesas e parceiras operarem em solo ucraniano, protegendo céus, mares e ajudando a reorganizar o exército da Ucrânia. Meus amigos, tem gente rindo à toa com essa desgraça toda pelo mundo, hein? E o riso é por causa da conta bancária. Eu digo isso porque os Estados Unidos decidiram aumentar muito a produção dos mísseis interceptadores dos sistemas Patriot. Eu digo muito mesmo, tá, gente? A ideia é mais que triplicar o número de mísseis fabricados por ano. Bom, hoje os Estados Unidos produzem algo perto de 600 interceptadores por ano. Com esse novo acordo, a meta é chegar perto de 2.000 por ano. Claro que a guerra da Ucrânia puxou essa demanda, né? A Ucrânia opera hoje até 10 sistemas Patriot e depende desses mísseis para defender cidades, usinas e infraestrutura crítica. Sem interceptador, o sistema simplesmente não funciona. O míssil que está no centro disso tudo é o PAC-3 MSE, a versão mais moderna do Patriot. Esse é o interceptador feito para ameaça pesada. Ele funciona no esquema hit to kill, ou seja, não explode perto, ele bate direto no alvo. E é por isso que ele consegue lidar com mísseis muito rápidos, como o Iskander e o Kinzhal e até sistemas mais novos. O alcance dele é menor que o de versões antigas, algo entre 35 e 50 km, mas ele sobe mais alto e manobra melhor. Esse aumento de produção vem de um novo acordo de 7 anos com a Lockheed Martin. A lógica é simples, o governo garante que vai comprar por muitos anos e a empresa investe para produzir mais rápido e em maior quantidade. Hoje os estoques americanos estão bem pressionados, né? Muitos interceptadores foram usados no Oriente Médio e há estimativas de que os Estados Unidos não tenham nem um quarto do que o próprio Pentágono considera necessário.
Isso foi tão sério, não sei se vocês lembram, no ano passado o governo chegou a congelar temporariamente envios para a Ucrânia. Isso porque faltava míssil. Ou seja, gente, esse aumento de produção não é só para os aliados, né? Também para repor o estoque e preparar o país para um cenário de conflito mais longo. Meus amigos, a era de Sir Francis Drake e Barba Negra atuando no Atlântico parece que está de volta, hein? Segundo reportagens do Wall Street Journal e do New York Times, a Rússia enviou pelo menos um navio militar e possivelmente até um submarino para escoltar aquele petroleiro que os Estados Unidos estavam tentando apreender. É o navio que hoje se chama Marineira, mas que até pouco tempo atrás era conhecido como Bela 1. De acordo com fontes americanas ouvidas pelos jornais, Moscou decidiu mandar escolta depois que ficou claro que os Estados Unidos estavam caçando esse navio havia semanas. Era um petroleiro velho, enferrujado, que vinha tentando furar o bloqueio americano perto da Venezuela. Os Estados Unidos já haviam seguido esse navio desde dezembro. Em determinado momento, no Caribe, a guarda costeira até interceptou o petroleiro quando ele estava a caminho da Venezuela, depois de sair do Irã para carregar petróleo. Segundo Washington, o navio estava navegando com bandeira falsa e por isso existia um mandado de apreensão. Na época, eu cheguei a comentar aqui, a tripulação se recusou a permitir a abordagem, mudou o nome do navio, adotou a bandeira russa e, para não deixar dúvida, ainda pintou a bandeira no casco. Pouco depois disso, segundo as reportagens, Moscou entrou em contato com Washington por canais diplomáticos pedindo que a perseguição fosse interrompida. Mesmo assim, os Estados Unidos continuaram pressionando. Esse caso, gente, entra naquele esforço americano de apertar o cerco contra a chamada Frota Fantasma, né, que é esse conjunto de petroleiros antigos usados para burlar sanções internacionais. Em dezembro, por exemplo, os americanos já tinham apreendido outro navio, o de Skipper, na costa da Venezuela, depois que a Guiana disse que a bandeira usada era falsa, uma prática que é comum desse tipo de frota. O Marineira já está sob sanções dos Estados Unidos por suspeita de transportar petróleo iraniano do mercado ilegal ligado à organização que Washington classifica como T. Mas antes de terminar o vídeo, temos a atualização. E os Estados Unidos informaram que apreenderam o navio. Quem realizou a abordagem foi a Guarda Costeira depois de quase 2 semanas de perseguição. E segundo os próprios americanos, quando finalmente subiram a bordo, não houve resistência, ninguém reagiu, nada disso. A tripulação permaneceu quieta. A mídia estatal russa divulgou imagens de um helicóptero se aproximando do petroleiro enquanto ele era seguido pela guarda costeira. Agora, gente, no momento da abordagem não tinha navio russo por perto. Isso, claro, evitou um encontro direto entre forças russas e americanas no meio do Atlântico. Moscou, por enquanto, não comentou diretamente a apreensão, mas o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse à agência TASS que o navio operava dentro do direito marítimo internacional e reclamou que os Estados Unidos e a OTAN estariam dando atenção demais a um navio que, segundo eles, teria um status pacífico. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.